Olá a todos, vamos estar falando agora sobre a anotação do cuidador que é feita nesse livro, como eu falei para vocês, ó. É um livro ATA. Esse livro ATA vocês podem encontrar ele em qualquer livraria, o preço dele é bem acessível. Nós temos esse que é um pouquinho mais fino, mas nós temos livro ATA que é um pouco mais grosso que esse. Então fica da escolha de vocês. É um livro só que deve constar na casa do paciente, deve ficar na casa do paciente, em um local acessível para que todas as pessoas tenham acesso a ele. Só quem pode escrever nele são os cuidadores que estão de plantão e que vão estar cuidando do paciente. Ou seja, cada cuidador no seu plantão vai estar fazendo uso desse livro, vai estar registrando as suas anotações aqui. Esse livro, as características dele é que ele é de capa dura, preta, escrita ata na frente. Quando você abre o livro, a primeira página dele é em branco, como vocês podem ver aqui. É uma capa dura onde vocês podem personalizar, escrever a anotação do cuidador, da família tal, do paciente tal. Vocês podem personalizar essa capa da forma que vocês quiserem ou deixar ela simplesmente branca da forma que ela vem no livro. Abrindo essa capa, vocês vão perceber que temos a primeira página dele. É uma página que contém as linhas, contém linhas, ele não contém aquelas margens nas laterais, igual os cadernos normais de escola, e ele vem com uma numeração na parte superior. Vocês devem estar vendo aqui que ele está começando com a numeração 1. Se eu virar essa página, a numeração 2 vai vir na página seguinte, a numeração 2. E já atrás dessa página número 1 não tem numeração nenhuma. Então a página número 1 é frente e verso. A página número 2 é frente e verso. E a página número 3 vem em seguida. Esse é o livro ATA, é o livro que tem valor legal, que a justiça aceita tudo que esteja escrito nesse livro ATA como documento, como prova de alguma coisa, aquilo que nós conversamos em aula, caso alguém te acuse de não ter feito algo, ou ter acontecido algo com o paciente, você comunicou e os familiares não tomaram nenhum tipo de providência, você pode provar com esse livro que foi feito aquele procedimento correto. Mas como que eu preencho ele? Nós vimos na aula que ele deve ter uma escrita clara, simples, que todas as pessoas consigam entender, que ele deve ser feito de ordem cronológica, você vai escrever dos fatos de acordo com que vão acontecendo, ele deve ser temporal, ou seja, você vai escrevendo e registrando a hora que o fato está acontecendo, e você deve, sempre que sobrar algum espaço, você deve fazer um risco e assinar no final para mostrar que ali foi você que escreveu aquela observação. Eu vou estar mostrando agora como que faz um relatório, vocês vão acompanhando aí, bem simples. Não vou fazer do dia inteiro, vou colocar alguns itens, somente para vocês terem uma ideia de como é feito esse relatório. Eu vou começar escrevendo aqui, eu sempre começo escrevendo nessa linha de cima. Eu vou colocar aqui anotação de cuidador, plantão. Agora, na hora do plantão, você vai escolher. Você trabalha no plantão diurno, você trabalha no plantão noturno. Eu vou fazer uma hipótese aqui, um exemplo que eu trabalho no diurno, plantão diurno. Anotação de cuidador, plantão noturno, diurno. Eu poderia colocar anotação do cuidador, plantão noturno. Ou seja, vai variar do horário do seu plantão. Diurno para o período da parte da manhã e noturno para a parte da noite. E eu vou colocar a data, uma data simbólica aqui. Vamos supor que hoje seja 1º de janeiro de 2025. Então eu estou trabalhando no primeiro dia do ano no plantão diurno. Começou o ano, eu entrei para trabalhar logo na parte da manhã. A primeira coisa que eu vou fazer essa é na primeira linha. Eu vou fazer um risquinho aqui para ninguém colocar nada na frente e um risquinho ali para ninguém colocar nada depois. Agora aqui, como ele tem que ser de ordem temporal, ele tem que começar por hora e tem que ser cronológico pela ordem que as coisas vão acontecendo, eu vou colocar aqui às 7 horas da manhã, é o horário que eu começo o meu plantão. Então, às 7 horas, eu pego o plantão, ou eu
Vou colocar uma barrinha para falar que eu posso pegar ou assumir. Você que vai escolher a palavra que melhor se encaixe no que você quer. Pego, assumo, plantão. Plantão de quem? Do cuidador. Vamos chamar que o cuidador que estava cuidando desse paciente, o nome dele era João. Pego o plantão do cuidador João, ou assumo o plantão do cuidador João, vírgula, com o paciente Esse com o paciente eu vou narrar o que eu estou vendo que o paciente está na hora que eu estou pegando o plantão. Com o paciente acordado, ele está lúcido. Eu estou vendo ele conversar, ele está interagindo bem, respondendo as coisas com lucidez, sabe do que está sendo falado. Ele está orientado. Orientado é quando ele sabe que ele está na casa dele, ele sabe qual é o dia, ele sabe qual é o ano, o que está acontecendo com ele, ele tem noção de tudo que está acontecendo ao seu redor. E lúcido é quando ele sabe responder o que você pergunta a ele. Por exemplo, ei fulano, você está bem? Aí ele vai falar, sim, estou bem. Você está com febre? Não, não estou com febre. Você está com fome? Estou com fome. Qual o seu nome? Ele vai falar o nome dele, por exemplo, Lucas. Ele sabe responder as coisas que são perguntadas. Você vai colocar que ele está em ar ambiente, ou seja, ele não está respirando com auxílio de nenhum tipo de equipamento, não está precisando de oxigênio, ele tá ali bem tranquilo. E você está vendo que ele está aceitando ali, vamos supor que ele já está tomando café, ele já está se alimentando. Aí você coloca lá, aceitando o de jejum. Ou aceitando o café da manhã, como você queira. Ponto. Aí você vai colocar lá, segundo João, ou seja, a pessoa que estava cuidando dele, segundo João, o paciente precisa entrar em jejum hoje às 22 horas, vírgula, para exames laboratoriais. Amanhã, às 7 horas, no laboratório. No laboratório, vou colocar que o nome do laboratório é coleta. Laboratório coleta. Ok? Nesse espaço aqui, eu falo os principais pontos que aconteceu. Eu peguei o plantão, eu observei como que o paciente estava, eu coloquei a informação mais importante que o cuidador passou para mim, que foi o jejum para exame laboratorial amanhã e o horário. Eu coloco o horário que ele vai entrar em jejum, coloco a data que ele vai entrar em jejum, a data que vai ser o exame e aonde vai ser o exame. Aí agora eu vou colocar aqui que conferir equipamentos, vírgula, todos presentes e funcionando.
O que significa isso? Que vamos supor que você pegou o plantão e você não conferiu os equipamentos que tem na casa. Professor, mas que equipamentos são esses? São aqueles que a gente viu de uso hospitalar que ficam em domicílio. Desde termômetro, aparelho de pressão, cadeira de banho, cadeira de roda e demais equipamentos que o paciente usa no seu dia a dia que devem estar guardados, acondicionados dentro da casa do paciente em bom estado de conservação para quando o paciente for utilizar, ele poder fazer usufruto desse equipamento sem causar nenhum dano a ele. Por exemplo, o aparelho de pressão tem que ter na casa do paciente, que vai ser aferido sempre a pressão do paciente. Você pegou o plantão, não conferiu se o aparelho de pressão estava funcionando. Quando você vai usar, o aparelho de pressão estava estragado. De quem é a culpa? Quem estragou? Tem como você comprovar que não foi com você que o aparelho estava com problema? Se você tivesse feito no início do plantão, chegar 10 minutos antes e checado o funcionamento dele, se tivesse com algum problema, você ia avisar o João, que é a pessoa que está te passando o plantão, e você ia colocar anotado que pega o plantão com um aparelho de pressão danificado. Aí, ou seja, não vai ser culpa sua, o familiar não pode te cobrar por uma coisa que não aconteceu em seu plantão. Então é sempre bom testar os equipamentos antes de assumir o plantão e sempre avisar, caso tenha alguma intercorrência, a pessoa que está te passando o plantão e deixar registrado isso. Reparem que sobrou um espaço entre funcionando até o final da linha. Como sobrou esse espaço, eu vou fazer um risco e no finalzinho eu vou colocar a minha rúbrica. O que isso significa? Qualquer coisa que for escrita nesse espaço com um risco não tem valor perante a justiça. E a minha rúbrica diz ali que eu encerrei esse primeiro pedaço das 7 horas. Aí eu vou colocar outra informação aqui. Às 7h15, paciente relata dor de cabeça. Ah, professor, achei muito difícil esse paciente relata dor de cabeça. Esse relata me pegou. Você pode também fazer, eu vou colocar uma barrinha aqui, você pode falar o seguinte. SIC, S-I-C. SIC, 2 pontos. SIC significa segundo informações coletadas. Você vai colocar lá. Estou com dor de cabeça. Professor, mas quem está com dor de cabeça é o paciente. Se eu falar estou, não sou eu que estou escrevendo que está com dor de cabeça? Não. Se tiver escrito SIC, ou seja, segundo informações coletadas, é do paciente que eu estou falando e ele falou para mim que ele está com dor de cabeça. Quando alguém lê SIC, quer dizer como se você estivesse escutando do paciente falando para a pessoa. Por exemplo, o paciente falou para mim que está com dor de cabeça, mas você vai ler aqui a minha anotação. Se você ler a palavra SIC, é como se ele estivesse falando para você, estou com dor de cabeça. Conseguiu compreender? Sobrou um espacinho, eu faço um pequeno risco e assino. Ok? Aí eu vou colocar aqui, às 7h20, administrado medicação prescrita item. Vamos colocar aqui no item 2, tem uma medicação que está escrita lá, caso dor. O paciente não falou que está com dor de cabeça? Então você foi lá ver que medicação o médico deixou para ele, para dor de cabeça, e você foi lá e administrou essa medicação item 2, por exemplo, um paracetamol, caso dor. Você administrou e você vai lá, faz o risco que sobrou um espaço e assina. Aí você vai lá, às 7h30, encaminhado ao banho de aspersão. Encaminhado ao banho de aspersão com
auxílio da cadeira de banho, vírgula, feito hidratação da pele após o banho. Ponto, risco e assino. Eu encaminho o paciente para o banho de aspersão, que vocês já viram que é o banho que é feito no chuveiro, só que ele foi com auxílio de cadeiras de banho, ou seja, ele foi na cadeira de banho que ele não está caminhando direito ou não está conseguindo ficar em pé durante o banho. E no final do banho você hidratou a pele do paciente com algum hidratante. Se você quiser, você pode colocar qual hidratante foi utilizado, mas não há necessidade. Aí você foi lá às 8h40, ele recebe a visita do fisioterapeuta. Aí você vai colocar lá, 8h40, início da sessão de fisioterapia. Vamos falar que é Fábio o nome do rapaz que faz fisioterapia. Você vai lá, arrisca e assina. Esse é o horário que começou. Terminou a sessão de fisioterapia. O que você faz? Às 8h55, olha só, de 8h40 a 8h55 ficou 15 minutos. Término da sessão de fisioterapia com Fábio. Se ao término da fisioterapia, Fábio não fala nada, que precisa fazer nada com o paciente, você não vai escrever mais nada, vai fazer um risco e assinar. Mas Fábio pediu que colocasse o paciente para caminhar 2 vezes ao dia. Informa que o paciente precisa caminhar dentro da residência da sala até o quarto. 2 vezes ao dia. Ponto. Aí quem for que vai ler isso daí vai saber que ele tem que caminhar, ele precisa caminhar dentro da residência, ou seja, da sala até o quarto, 2 vezes ao dia. Sobrou um espaço novamente. O que eu faço? Risco esse espaço. Vamos supor que eu fiz um risco reto aqui e assino. Risquei, assinei. Agora eu vou fazer outra coisa aqui. Vamos supor que ele recebeu mais uma visita. Às 10h, início da terapia ocupacional com Laís. Risco. Ele começou. Aí a terapia ocupacional ficou meia hora. Término da terapia ocupacional com Laís. Aí faz o risco, que sobrou um espaço, e assina. Esse procedimento a gente vai repetindo. Tudo que você vai fazendo com o paciente, que vai acontecendo, você vai colocar ali. Vamos colocar aqui às 12h15. Você ofereceu o almoço para o paciente se alimentou bem, comeu toda a comida. O que você vai fazer? Ou comeu só uma parte da comida.
Vou fazer os dois, sempre a barrinha que eu faço separa uma ideia da outra. 12, 15. Paciente aceitou toda dieta prescrita pela nutricionista. Item 3, ou seja, vai ter uma prescrição do nutricionista e a prescrição do almoço é o item 3. Prescrita item 3 para o almoço. Para o almoço. Ok? Ou eu poderia colocar o quê? Barrinha. Paciente aceitou todo o almoço. Isso vai depender de como que você consegue escrever que ele comeu todo o almoço, se alimentou bem. Aí você vai colocando. Com o tempo você vai aprender a fazer essa ordem e você vai fazendo com mais naturalidade. Se ele não aceitou bem, o que, que você faz? Mais uma barrinha aqui. Se ele não aceitou bem, tem uma barrinha aqui. Se ele não aceitou bem, você coloca paciente não aceitou bem a dieta. Basta você colocar que ele não aceitou a dieta ou que ele não almoçou? Não, você tem que colocar o porquê que ele não almoçou. Por que ele não aceitou bem a dieta? Vírgula. Não, sic, porque o paciente que vai te falar, sic, 2 pontos. Não gostei do sabor da comida. Só relembrando, quando você coloca sic, é como a pessoa estivesse escutando o paciente falar. Então o paciente vai falar, é como se a pessoa chegasse que está lendo e perguntasse, por que você não quis almoçar, não conseguiu comer? Aí ele vai responder, não gostei da comida, não gostei do sabor da comida. Aí sobrou um espaço, risca e assina. Agora, se o paciente não tivesse alimentado nada, o que você vai falar? O paciente não comeu nada. Ainda aqui nessa linha aqui, paciente recusou a dieta ou paciente apresentou episódio de vômito pós ou depois do almoço. Ou seja, ele almoçou, mas vomitou a comida toda. O que você vai fazer? Ponto, risca, assina. Isso é no caso que ele não quis comer, ou ele não está querendo comer, ou fez vômito, aconteceu alguma coisa com ele. Você vai vir aqui, foi às 12h15, vai colocar lá 12h20, comunicado, Tânia. Quem é Tânia? Filha. Tânia. Que o paciente apresentou vômito ou episódio de vômito após o almoço. Pronto. Faz um risco. Caso tenha alguma medicação prescrita, você vai colocar lá 12h25, por exemplo. Administrado. Medicação prescrita. Item 6 da prescrição.
assina. Porque lá na prescrição vai estar dizendo qual é a medicação que é o item 6. Por exemplo, o item 6 lá pode ser um Vonal, um Plasil, alguma outra coisa, outro tipo de medicação. O que eu vou fazer agora? Aí eu aproveitei que ele teve essa intercorrência e vou colocar lá 12,25 SIC, a dor de cabeça, acabou. A dor de cabeça acabou. Lembra que ele tomou uma medicação lá no início que estava com dor de cabeça? Então você confirmou se tinha acabado a dor de cabeça, que o remédio já fez efeito. Ok, só que agora ele está com vômito. Você vai ter que observar esse episódio de vômito, se vai persistir ou se vai ser interrompido. Vamos colocar que não teve mais vômito, então você vai colocar, esperou 2 horas, aí você vai lá, 14 horas, SIC, não estou sentindo mais náusea. Ponto. Você perguntou, é importante você, se o paciente falar que sentiu alguma coisa, você ir lá e escrever que ele sentiu, fazer uma medicação e depois perguntar ao paciente se ele melhorou e escrever se ele melhorou. Agora você vai lá, vamos supor que já está no final do plantão, porque a gente está encerrando aqui a nossa página. Vamos colocar aqui às 18 horas. Isso você vai fazer lá no começo também do plantão, só que eu quis pular a etapa para você ver vários modelos, várias formas que você pode colocar. Às 18 horas, você coloca aferido, mas isso é bom você fazer no começo do plantão, assim que você começa o plantão, e no final, aferido sinais vitais. Sinais vitais eu posso escrever SSVV ou eu posso escrever sinais vitais. Eu gosto de escrever aferido SSVV. 2 pontos, aí você vai começar. PA, que é pressão arterial. A pressão dele, quando você aferiu, estava em 130 por 70. MHG, que é a unidade de pressão, 130 milímetros de mercúrio, vírgula. Além da pressão, eu vi o P, que é o pulso. O pulso dele estava em 86 batimentos por minuto, BPM. Eu vi também a respiração do meu paciente, que estava em 16 movimentos por minuto, MPM. Eu, além da respiração, eu aproveitei que agora, na época de pandemia, tem muita gente que tem o oxímetro em casa, que a gente vê a saturação do paciente para saber a quantidade de oxigênio que ele está respirando. Aí eu vou lá e coloco SpO2, o S grande, P pequeno, O grande, 2 pequeno. SpO2, que é a saturação de oxigênio, ele estava lá em 98%. Ok? Agora eu coloco o último, que é a temperatura do meu paciente, estava em 36,7 graus Celsius. Aí tá todos os sinais vitais que eu observei. Eu faço um risco, porque sobrou bastante espaço, e vou lá no final e assino. Agora que eu já vi os sinais vitais, se eu quiser anotar que eu fiz a troca de fralda dele, 18:10, realizado, higiene íntima, diurese, que é urina, diurese é urina, diurese presente, odor e cor característicos, ou seja, normais. Você pode colocar característicos ou você pode escrever normais. Colocar uma barrinha normais, para você saber que pode fazer as duas coisas, ok?
Aí, por ele ter feito xixi na fralda, que você fez higiene íntima, e você precisou trocar. Aí você escreve isso. Realizado higiene íntima, a diurese estar presente, odor e cor característicos normais. Ok? E colocar ainda, você pode colocar em grande quantidade. Pode ser em pequena quantidade, em média quantidade, a fralda ficou cheia. Aí você vai colocar o que for melhor para você, que você vai lembrar na hora que você vai escrever. Sobrou espaço, o que eu faço? Risco e assino. Agora, eu vou passar meu plantão às 19 horas. 19 horas, passo plantão para, vou colocar, o nome da menina é Maria. Maria, com paciente estável, verbalizando é que ele está conversando, lúcido. Opa, o meu lúcido ali ficou um pouco complicado de ver. Aqui eu estou usando lápis, mas lá vocês têm que usar caneta. Não, melhor, vou fazer da forma correta aqui para vocês. Lúcido. Ah, eu escrevi errado. Eu quero apagar essa palavra que eu escrevi errado. O que eu vou fazer? Coloco um parênteses. Escrevi lúcido errado, tá vendo? Eu coloco um parênteses e risco no meio da palavra. E coloco aqui, digo, 2 pontos. E começo. Lúcido, orientado e em ar ambiente. Ou seja, respirando normalmente, sem intercorrência. Sem intercorrência significa que não aconteceu nada grave com ele no meu plantão. Sem intercorrências. Queixas registradas. Ou seja, aquela dor de cabeça, aquele vômito, eu já coloquei lá, eu falei para a pessoa e coloquei que a queixa está registrada e se ela quiser saber, tá ali no relatório. Vírgula, aparelhos presentes e funcionando. Agora que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Vou dar um risco, assinar. Como acabou o plantão, não vou escrever mais nada, eu vou fazer um risco da linha aqui até lá no final. Cheguei aqui, eu vou escrever meu nome. Renato Paixão. Tudo que tiver assinado até lá em cima foi essa pessoa aqui embaixo que escreveu. Essa é a evolução do paciente que eu fiz com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!